Muito bom dia, né? Sejam muito bem-vindos aí a mais um conteúdo aí do Projeto Digital. Hoje eu vou falar sobre uma leitura sobre crenças. Vai envolver a ideia de Deus, dos filósofos, o que é que eles pensam sobre, né? Os filósofos buscaram argumentos para explicar a existência de Deus, se existe ou não existe. Então acaba sendo um pouquinho polêmico, mas que deve ser estudado também na filosofia. Falar sobre arte e sobre felicidade, né, também. É uma leitura sobre esses três temas aí, de acordo com o nosso tempo aqui. Se der para contemplar, vou estar falando sobre isso sem muitas enrolação. Ou seja, vamos apresentar aqui um leque bem plural de experiências religiosas dentro, né, da filosofia da religião. Então, como é que a gente começa isso? O fundamento da religião é o quê? É a fé de um grupo ou de cada um. Cada um tem sua fé, uns tem mais, outros tem menos, vai depender das experiências, das concepções, das crenças limitantes ou das crenças que impulsionam, que levam a pessoa adiante, à frente, né? E é isso, depender do seu grau de crenças. Ou seja, o que ocorre? Ocorre que argumentos com que possam justificar essa fé. Ou seja, eu tenho que ter argumentos para justificar a minha fé, no que eu acredito, no que eu deixo de acreditar. Ou seja, a crença é um conceito extenso que permeia nosso cotidiano. No dia a dia, isso está relacionado à adesão a uma proposição. Proposição, essa palavra é muito conhecida aí quando a gente está estudando lógica, né? Tomada por verdadeira, né? Porque na lógica tem que ter uma proposição, né? Ter duas proposições, uma conclusão, eles tomam ela por verdadeira ou falsa, mesmo que não possa ser fundamentada totalmente em razões. A crença religiosa se refere ao quê? Ao sentido estrito de confiança na existência do sobrenatural, naquilo que ultrapassa as leis da natureza, metafísica, além da física, né? Foi uma área muito valorizada, desenvolvida aí na antiguidade e durante o período da Idade Média, né? Após a Idade Moderna, e as ciências da natureza, elas se sobreporam, né? Ou seja, a crença religiosa se refere ao sentido estrito, né, de confiança e da existência aí do sobrenatural, de Deus, do sagrado, do mistério, do divino. Trata-se dessa dimensão, né? O mito, a mitologia, como eu já falei anteriormente, é a forma mais antiga, mais remota de crença, ao buscar explicações para o desconhecido, os fenômenos da natureza, aspectos gerais da condição humana. Ou seja, nas sociedades mais complexas, constitui-se o quê? A separação dos espaços, do sagrado e daquilo que é profano. Aquilo que consideramos sagrado, né, é visto como importante, que deve ser cultuado, que deve ser respeitado, né, principalmente. Aquilo é sagrado, a família é sagrada. Então existem várias outras coisas aí que tem que ser pensadas sobre o que é importante, o que deve ser preservado. E dentro do sagrado é aquilo que é profano, que não pode ser, né, que é profano, que é feio, que é ruim, que você não pode fazer, que você não pode estar dentro daquela situação, né, que não pode agir de acordo com aquilo que é profano. Profanar, né? Ou seja, tipo, você ir contra Deus, né? Você vai estar profanando. Você pode, sei lá, tá buscando um castigo, uma maldição para você, um exemplo assim, né? Meio grotesco. De modo geral, identificam-se duas tendências para compreender o posicionamento de pessoas diante de Deus, né? Ou seja, as pessoas se posicionam diante de Deus, né? Das pessoas que se baseiam na crença em um Deus, e daquelas que não estão nem aí, né? Que estão alheias à divindade, que não se importam, que não se preocupam com isso. Entre as crenças, destacamos aqui o teísmo, o panteísmo, né? No teísmo, nessa corrente, nesse posicionamento, corresponde à maioria das religiões,
teísmo, né? Porque se baseia na crença de um Deus transcendente, que não está nesse mundo, que ele transcende esse mundo, está em outro plano. O teísmo pode ser politeísta, né? Mais de um Deus, ou monoteísta, de um único Deus só. Ou seja, existem várias crenças, várias culturas, várias religiões pelo mundo, que elas são politeístas ou que são monoteístas. É um fato. Existem de verdade. De acordo com o lugar que você nasceu, da cultura que você desenvolveu, da linguagem, vai ser aquilo que você acredita, vai ser suas crenças também, vão se estabelecer, vão se enraizar. No panteísmo, Deus está em tudo, todos os lugares. Deus é o mundo, né? Ele e o mundo são a mesma coisa. É a ideia de um Deus imanente ao mundo. Ele não é transcendente, ele está aqui. Para quem gosta de Spinoza, né? Para quem for fazer uma leitura, uma introdução a Spinoza, vai começar a compreender como é que é esse Deus aí, que é imanente, que está no mundo. O Deus de Spinoza, ele é a natureza, né? Ele é tudo isso aqui. Ele fez isso aqui para a gente aproveitar. Ou seja, o Deus de Spinoza, o Baruch de Spinoza, filósofo dos filósofos, considerado por muitos. Existe também o deísmo, é um tipo de religião natural. Deísmo existe. Deus, criador do mundo, não cuida da criatura, nem tem vínculo com o divino. Nem esta, que é a criatura, no caso, né, tem um vínculo com o divino. Não há livros sagrados e nem culto. Essa aí não tem livros, não tem culto. É o deísmo. O agnosticismo fala o seguinte: não há afirmação que Deus existe ou não. Não tem como eu provar se Deus existe ou se ele não existe, em razão da impossibilidade racional de conhecê-lo. No agnosticismo, eles pregam que não existe a possibilidade de conhecermos Deus. Pode ser que exista, pode ser que não exista. Ou seja, os agnósticos não se preocupam em provar, não, eles se preocupam com outras coisas, com outras questões. Não vão se preocupar em provar se Deus existe ou se não existe. Agora, os ateus, o ateísmo, né? O ateu, ele crê que Deus não existe. Trata-se de uma crença, né? Ou seja, de uma opinião sem provas. Deus existe? Uma questão. Vários teólogos e filósofos se debruçaram, se esforçaram sobre os argumentos para provar racionalmente a existência de Deus, utilizando o quê? Diferentes argumentos. No entanto, segundo outros, os argumentos podem o quê? Fortalecer a fé de quem a tem, mas não convencem os que não acreditam. O argumento ontológico, elaborado por Anselmo no século XI, foi retomado por Descartes e por Leibniz também no século XVII. Ou seja, trata-se de um argumento a priori. Então, o a posteriori, ele vem com a experiência. O a priori é somente utilizando o raciocínio, tá? A razão. Se Deus é perfeito, deve ter a perfeição da existência. Esse argumento foi criticado por Kant. O argumento cosmológico é a posteriori. Por quê? A posteriori, porque vem da experiência, dos dados da experiência. Um dos mais famosos se fundamenta aqui na relação de causa e efeito, né? Ou seja, qual seria então a importância de você ter um conhecimento aprofundado sobre as relações de causa e efeito? Se tudo tem uma causa, não se pode levar isso ao infinito, porque vai existir uma causa primeira, a causa primeira de todas as outras que vão se suceder depois, que vão, né, rumo ao infinito, a causa motora. Então deve haver uma causa incausada, no caso, Deus, por exemplo, Deus é a causa de tudo, é uma causa que não foi gerada, ele não foi criado, ele sempre existiu, é a causa motora, né, é o motor primeiro. Ou seja, variantes do argumento, movimento. Deus seria imóvel, né? E causa do movimento de todas as outras coisas, a contingência. Apenas Deus é um ser necessário, os outros são
não são necessários, são temporais, né, no caso. O argumento do desígnio baseia-se o que? Na analogia. Assim como uma bela obra tem o seu criador, também o universo, com sua ordem e complexidade, só poderia ter sido criado por Deus. Não tem como a gente olhar para o universo, para o céu, para o mundo, para a natureza, né? Através do argumento do desígnio, né? Como toda bela obra, uma obra de arte, um livro que você escrever, ou seja, tudo que você faz não tem um criador. Você cria uma tecnologia, você cria uma obra, um curso online, você cria um sofá, você cria alguma coisa, ou seja, tem um criador. Então, através do argumento desígnio, se a gente olhar para o universo com toda essa complexidade, com todo o conhecimento que a gente temos hoje em dia, o único argumento que a gente poderia dizer é esse, que tem um criador e esse criador só pode ser Deus. O universo não pode ter simplesmente surgido do nada. O argumento do desígnio. Aquela ideia também platônica, né? De que, por exemplo, nós somos cópias de uma ideia perfeita. No caso, Deus, né, teve a ideia, a ideia ela é sempre mais perfeita do que a obra de arte, por exemplo, né? Eu e você, como uma obra de Deus, somos uma cópia de uma ideia dele. Então, a ideia de Deus é mais perfeita do que quando você vai lá e pinta uma árvore, por exemplo, né? Vai lá, uma criança pinta uma árvore numa cartolina, ele está fazendo uma cópia da natureza. E essa própria natureza, esse mundo nosso, já é uma cópia de uma ideia de Deus, que é mais perfeita. Ou seja, somos uma cópia de uma ideia perfeita. O mal. O problema do mal é relevante em religião. Decorre da dificuldade em conciliar a bondade e a onipotência de Deus, Deus onipotente, com o mal moral e os males naturais, como os sofrimentos, as catástrofes que nos assolam pelo mundo. Vejamos aí algumas explicações. A crença em anjos caídos, em demônios que corrompem o ser humano, né, que ficam falando ali no seu ouvido. Outros explicam o mal como o ato de livre-arbítrio, né, ou seja, a crença de anjos caídos, né, que são os demônios. Os anjos caídos, eles se corromperam, né, e segundo algumas crenças, eles ficam sussurrando no ouvido das pessoas, fazendo com que elas tomem decisões relacionadas ao mal moral e ao mal natural também, né? E outros explicam o mal como um ato de livre-arbítrio, de simplesmente você que escolhe tomar as decisões. Ainda há as teorias de princípios de bem e de mal, né, que está dentro da ética, principalmente, né? Do ponto de vista filosófico, há várias teorias sobre o mal. Agostinho, de Hipona, defende a teoria do mal como não ser. Trata-se de uma carência, né, da ausência do bem. Ou seja, não existe trevas, existe ausência de luz, né? Ou seja, não existe o mal, existe a ausência do bem, de algo bom que seja preenchido ali. Já que todas as coisas são boas, segundo o Agostinho de Hipona. Kant conclui o quê? Immanuel Kant, filósofo. O Agostinho, ele é lá de Hipona, ele já é de um período ali já medieval. O Kant já é aqui do século XVII e XVIII. Kant conclui o quê? É impossível resolver essa contradição entre bondade e maldade. Nós é que devemos reconhecer que o mal existe e buscar maneiras de evitá-lo quando possível, né? Que nem sempre é possível evitar algumas coisas relacionadas ao mal, à maldade. Para o Paulo Ricoeur, século XX agora, do século XX, século passado, cabe ao crente espiritualizar a lamentação, ou seja, descobrir que a crença em Deus não exige a explicação da origem do sofrimento. A crença em Deus não exige a explicação da origem do mal, do sofrimento, que é ruim.
Religião e democracia. A democracia é, por excelência, pluralista. Aceita a participação dos cidadãos, a opinião e respeita as diferenças entre seus membros, né? Por isso, é o oposto da autocracia, o governo de um só, bem como da imposição de um só credo, ou seja, ele aceita a diversidade cultural na democracia. Constatamos na história as tiranias de governos e as perseguições àqueles considerados hereges, né, que não tinham crenças. A existência de um Estado laico é importante para a democracia. O Estado ele é laico, democrático, por manter-se neutro, né, e evitar o fortalecimento de um credo em detrimento de outros. Ou seja, e evita dessa maneira aquela ideia de etnocentrismo também, né? Mesmo no seio da sociedade civil, né, há risco de fundamentalismo, representado por grupos radicais que desejam impor sua verdade a outros, e às vezes pela violência, né, pela força. E é isso. No geral, a gente acredita que em uma sociedade democrática, todos, né, crentes e descrentes, devem ter seu espaço de liberdade, de expressão e respeitar-se mutualmente, né? Ou seja, o Estado laico é isso. É importante pensar dessa maneira também, tá bom? Então, dito todas essas ideias aí sobre crença, sobre religião, né? Vou falar um pouco aqui sobre a ideia de arte. Não tem como falar de... A gente falou de obra, né, que Deus criou o mundo e o universo como uma obra de arte, somos parte dessa pintura que ele fez. E no campo da arte não tem como falar em arte sem falar em estética, né? Que na etimologia, estética remete o que? A sensibilidade. O ser humano é sensível, é a faculdade de sentir, essa habilidade, essa capacidade de sentir e compreender pelos sentidos. De fato, a estética é um campo da filosofia que se ocupa dos julgamentos da beleza, daquilo que é belo, sobre a criação e a apreciação artística, né? Foi o alemão Alexandre, né, o Burgos, que delimitou, né, no século XVIII o conceito moderno de estética e o campo de suas investigações, né, as belas artes, pintura, poesia, escultura, música, dança. Os movimentos contemporâneos já agora ampliaram o conceito de arte com inúmeras concepções, às vezes bem conflitantes também, né? Por exemplo, na Antiguidade e na Idade Média, na verdade, a arte era compreendida como um saber fazer, você sabe fazer aquilo daquela maneira. Os artistas eram o quê? Semelhantes aos artesãos que faziam suas obras, eram geralmente anônimas. Estava ausente o quê? A noção de autoria, ninguém sabia quem era o autor, que eram os artesãos que faziam qualquer tipo de obra, até mesmo coisas simples, domésticas para casa, né? Móveis. A partir do Renascimento Cultural, a partir do século XVI, o artista obtém o que? Reconhecimento, né? Foi bem no finalzinho da Idade Média de transição para a Idade Moderna, que os burgueses, como eu já falei anteriormente, em outros conteúdos, eles começaram a investir bastante no conteúdo anterior a esse aqui, né? Ou seja, aí surge o que? As academias de arte e obras de arte começam a ser apreciada apenas por sua beleza, não mais por seu caráter de utilidade, apenas por apreciação. O filósofo Immanuel Kant, 1724 a 1804, teorizou sobre o juízo estético do gosto, e pelo gosto que julgamos um objeto ou representação conforme a satisfação que pode nos causar quando apreciamos, afirmou. Ou seja, é o gosto que julgamos um objeto ou por representação ou conforme nossa satisfação.
Segundo Kant, o Immanuel Kant, filósofo alemão, a obra de arte não é a representação de uma coisa bela, mas sim a bela representação de alguma coisa, de uma coisa. Para Kant, o prazer estético que uma obra de arte provoca é o quê? Suponho que a apreciação desinteressada daquilo, né? Simplesmente porque você vai ali admirar, ver, e o que aquilo ali te causa, né? Quando você escreve por exemplo, muitas pessoas, muitos autores de livros, eles escrevem para o seu público, né? Mas ele é um artista também, mas pode ser que algum autor ele escreva sem pretensão alguma, ou faz uma pintura sem estar pensando no público. Quando ele faz isso, ele, depois da obra de arte feita, ou do livro feito, ele toma vida própria. Ele vai impactar eu ou outras pessoas de maneira diferente. Pode ser que você, né, ao contemplar uma obra de arte, você seja impactado de uma forma diferente de outra pessoa, que foi impactada de uma determinada outra forma também. Ou seja, o Kant ele fala isso aqui, ó, o prazer estético que a obra de arte provoca supõe uma apreciação desinteressada, é subjetiva, é única da pessoa, visa apenas a fruição e não a utilidade, a originalidade. O artista ele é inovador e a exemplaridade, a inovação do artista, né, serve de modelo para os outros, por exemplo. Mas de qualquer forma a obra de arte ela toma vida por si só, ela já não pertence mais ao autor da obra, ela toma vida, ela é única. Bom, a função formalista expressa o que? A autonomia das artes, da arte. Trata-se da valorização, sobreposição dos aspectos estéticos e formais da arte e suas demais funções. O ofício da arte é esse então, o gosto estético, é aprendido e adquirido pela frequentação das obras e pelo conhecimento da cultura artística. Se você tem um conhecimento da cultura artística ou da história da arte, você cumpre com o ofício da arte e aprecia o gosto estético. Mas a obra, por ser um apelo à sensibilidade, sempre escapa a esse conhecimento prévio, né? E desperta assim o que? A sensibilidade de quem a aprecia. Portanto, é próprio da arte a existência, a exigência da autonomia do gosto. A sociedade industrial, a partir do século XVII, XVIII, possibilitou a produção em série, né, em massa. Com o aperfeiçoamento das técnicas de reprodução, tiveram início a novas possibilidades artísticas, como o cinema, o cartaz, o design. O Walter Benjamin identificou esse fenômeno muito bem, com a multiplicidade da produção em série. Perdeu-se a unicidade da obra e, portanto, sua aura. Porque não tem mais aquilo que é feito, que é único, né? Agora tem essa capacidade de copiar, de produzir em massa. Isso não significa depreciar essa nova arte, mas entendê-la conforme critérios distintos de concepção tradicional. Para Benjamin, seria preciso o quê? Repensar o conceito de arte, mas também identificar quando ela está a serviço da massificação, da indústria ou da conscientização. O fenômeno da arte, por exemplo, como mercadoria, foi amplamente discutido pelos pensadores da indústria cultural, a Escola de Frankfurt, porque virou realmente uma indústria, né? A arte virou um comércio, realmente. Ou seja, quando alguém vai fazer uma obra de arte, um livro, eles já vão pensando no público para qual vai ser vendido, para quem vai consumir aquilo ali. Ou seja, perdeu-se aquela ideia de não ter que fazer as coisas sem ter uma pretensão realmente, né? Ou somente pelo prazer, pelo gosto de se fazer aquilo. Então é isso. No geral, a arte é essa reflexão, é conhecer a história da arte, conhecer as obras de artes, ser culto em relação
essa ideia de estética, né, de que é o belo, o que não é o belo, é entender algumas concepções, alguns filósofos, o que é estética, o que é o belo para alguns filósofos e para outros, né, que tem concepções diferentes. Alguns é subjetiva, ou para outros a beleza está lá fora, está no objeto, para outros é a relação do sujeito e do objeto, e assim por diante. Então a estética remete a isso aqui, a sensibilidade. Primeiro porque o ser humano é sensível, ele tem essa capacidade de impactar e de ser impactado, de julgar aquilo que é belo. Por que nós julgamos que a beleza é importante, que algo é bonito, que outra coisa não é, né? Então a estética é pensar isso. Como é que nós criamos essa concepção de que aquilo é bonito, de que aquilo é belo, de que aquilo é feio, de que aquilo é grotesco? Isso é estética, é a arte também nesse sentido. Então, dito tudo isso aí, vamos falando sobre crença, sobre religião, sobre arte, estética, sensibilidade, sistemas de crença, e um pouquinho agora sobre a felicidade. É um tema importante, né? Hoje, biologicamente, a gente sabe que existem a fórmula química da felicidade, hormônios, que é um hormônio, né, que a gente tem no nosso corpo. Ou seja, o desejo da felicidade é comum a todos os seres humanos. Todo mundo quer ser feliz, né? Mas o que é essa felicidade? Olha, a gente sabe que é impossível ser feliz o tempo todo. Ou seja, a felicidade é a ausência de tristeza, né? Por exemplo, aquela vibe ruim. Mas você sabe que para você ser feliz, você tem que saber que existe as tristezas, você valorizar o dia, você, né, tem a noite, você valorizar o frio, você tem um calor para você entender, né, que o frio é bom também. Então, para você valorizar a felicidade, muitas vezes você passa por momentos difíceis, né? Você passa pelo deserto, você passa pelo inferno, para você dar valor àqueles momentos mais importantes ali da sua vida, que são felizes. Mas o que é a felicidade? A felicidade não é uma dádiva, ela se encontra naquilo que o ser humano faz de si mesmo, nas suas escolhas, na sua história, tá bom? Ou seja, o que podemos chamar de experiência do ser. Então, a felicidade é a capacidade de você agir, de você se construir. É aquilo que você faz de si mesmo vai determinar se você vai ser mais feliz ou se você vai ser mais triste, né? Ou se você não vai ter uma vida feliz. Ou seja, vai depender da capacidade de como você vai construir a sua vida. Ou seja, é um certo caminho, um processo, e não simplesmente um objeto que você possa ter, que você possa comprar, né? Principalmente vai ser uma mentalidade que você tem também, uma capacidade de você se ajustar à sua vida atual. A felicidade, por exemplo, algumas características dela: o sentimento de satisfação. Uma pessoa que está insatisfeita com a vida, com o que tem, né, com as coisas, ansiosa, ela vai ter poucos momentos de felicidade, né? Ou seja, a satisfação ela deriva do prazer e da alegria, o que não exclui o quê? Não exclui as vivências, as frustrações e tal, que você pode passar. Ou seja, característica da felicidade, outra é a autonomia da decisão. Você é uma pessoa autônoma, que você tem a capacidade de decidir, realmente tomar decisões, uma capacidade de agir de acordo com os nossos projetos de vida. Isso é uma autonomia, uma característica da felicidade. Felicidade que eu falo aqui não é um negócio de ficar só sorrindo, de você realmente tá bem, tá satisfeito, ter um projeto, de você é um conjunto de coisas, né, que você vai construindo e que ele vai se encaixando. Da mesma maneira que eu estava falando, né, ontem com uma pessoa muito interessante, muito especial,
assim, que tudo bem, você sempre pode recomeçar, nunca é tarde. Mas e aí, como é que você vai construir seu projeto de vida, sua história? Você vai ter que fazer várias coisas, né? Não ao mesmo tempo, mas dentro de uma rotina, né? Você vai ter que cuidar da sua saúde, do seu corpo, vai ser uma das coisas, da sua alimentação, né? Da sua mente, do trabalho e de relacionamento. Então você tem várias pontes ali, né? Que você vai construindo, você vai levando. Você não vai só trabalhar, né, e deixar a sua vida pessoal e amorosa de lado, né? Você não vai cuidar só do seu corpo, você tem que cuidar de várias coisas ao mesmo tempo, para você ir construindo até você conseguir alcançar determinados objetivos ou ter uma felicidade mais estabilizada, né? Certo? Da vida financeira também, ou seja, você vai ter que ter vários pontos, fazer várias coisas, né? Aquela mesma ideia, né? Tem gente que abre várias empresas, tem vários negócios, quando você vê, você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo também. Ao mesmo tempo não, né? Dentro das 24 horas que você tem do dia, você se programa, se organiza para você construir aquilo que você quer. Se é que me entendem. Ou seja, essa capacidade de agir de acordo com os nossos próprios projetos de vida. E a reflexão, né? A reflexão é uma característica da felicidade, porque o uso da liberdade pressupõe o que? A reflexão sobre os projetos que dão sentido à nossa vida, à nossa própria vida. A busca da felicidade tem em vista o bem viver e o saber viver, né? Viver bem, né? E saber viver nesse mundo. Com isso envolve os nossos semelhantes, as pessoas que estão à nossa volta, que podem ser afetadas por nossas escolhas de felicidade. Entramos no campo da ética e das escolhas morais também. Não tem como fugir disso, não tem como. Sempre tá tudo associado, né? Ou seja, por desrespeito ao outro, a felicidade vem acompanhada das ideias de amizade, amor, do eros, do erotismo. Tipos de amor. A definição de amor é bastante complexa, né? Assim como a pluralidade de formas com que esse sentimento pode ser expressado, destacamos aqui 3 tipos de amor. A filia, termo grego para amizade. Essa forma de amor é o que? Generosidade, despreendimento e reciprocidade. Ágape, amor fraterno, a benevolência universal. Esse tipo de amor não envolve a reciprocidade ou retribuição. O amor ágape quase que a filia é a amizade, né? O amor é a generosidade, o desprendimento, a reciprocidade. O amor recíproco, a filia. O ágape é o amor fraterno, né? O benevolente, o universal. O amor ele não envolve reciprocidade ou uma espera de uma retribuição. O amor eros é aquele amor desejante, a paixão amorosa que envolve exclusividade e reciprocidade. Quantos amores aí que não são recíprocos, né? Afetos, carinhos, desejos, vontades. Mas no geral a felicidade é essa busca, é um caminho, é algo que pode ser alcançado, que você pode ser buscado, é um caminho que você pode trilhar. Vai depender muito das suas habilidades, da sua capacidade, dos seus vícios, das suas virtudes, né? Você vai construir uma vida feliz de acordo com os seus princípios, né, éticos e morais, né, de acordo com o seu projeto de vida também, de acordo com os vários pontos que você está construindo na sua vida profissional, amorosa, saúde, financeira. Então você vai construindo, você não pode construir um de cada vez, você vai construindo várias correntes, várias pontes, né? Porque uma hora uma está melhor que a outra, né? Uma hora uma corrente pode quebrar, mas você já tem outras 3, né, em construção, umas 3 outras pontes que você pode continuar construindo, até você ter que voltar e começar uma outra novamente. Dicas aí do professor Sério. E aquilo, né?
falei lá no início, no começo, sobre crenças, né? Suas crenças ou elas vão ser limitantes, vão te limitar, ou elas vão te impulsionar, né? A arte, que é a estética, essa capacidade do ser humano contemplar o mundo, de ver o mundo, né? De se sensibilizar com as pessoas também, né? Que faz parte da arte, de você ser uma pessoa sensível, porque você é um ser humano, tem sensibilidade, e de apreciar aquilo que é bom, né? Aquilo ali é bom, é bonito, é belo, aquilo ali é ruim. Isso tanto, eu estou falando aqui nas obras de arte, você vê, como nas atitudes, nas pessoas, no caráter, nas atitudes, principalmente, né? É bom observar. Não estou falando questão de julgar, porque a gente julgamos, a gente fala, a gente não deve julgar, não sei o que, mas a gente acaba julgando, as pessoas não julgam também. Mas isso é importante para você utilizar como postura de vida também, sobre a felicidade. Então eu falei sobre crenças, né? Religião, arte e felicidade, dentro dessas pontes aí. Ou seja, você tem que fazer o que deve ser feito. A partir do momento que você faz o que deve ser feito e vai adquirindo disciplina, depois da disciplina você vai adquirindo gosto por aquilo. Você começa realmente, muitas vezes, né? Todo o começo de quase todas as coisas é difícil, é turbulento, é complicado, a maioria das vezes. Lógico que também existem começos que são tranquilos, né? Mas a maioria dos casos é difícil até você adquirir a prática, a habilidade, a competência, a disciplina necessária para você ter o domínio daquilo tudo, tá bom? E é isso. Estou encerrando aqui com esses 3 conceitos, esses 3 temas aí que foi feita essa leitura aí sobre crenças, arte, estética e conceito de felicidade, né? Então, o desejo da felicidade é comum a todos os seres humanos. Todo mundo quer ser feliz, mas nem todo mundo sabe o caminho para se construir uma vida plena, feliz, que é um conjunto de coisas, né? Que envolve sua vida social, saúde, profissão, dinheiro, sucesso, família, né? Corpo, mente e emocional, principalmente, né? Então é uma construção, principalmente, que vai ser determinada pelas suas virtudes e pelos seus vícios, né? Os seus hábitos é que vão determinar quem você é. Seu hábito é que determina quem você é hoje e que vai determinar quem você vai ser amanhã, quem você vai ser no futuro. Eu sempre falo, o futuro é ser você. E ser você vai ser determinado pelos seus hábitos, suas virtudes ou pelos seus vícios. O seu hábito é que determina quem você vai ser lá na frente. Sua capacidade de ter disciplina ou não. Você construir a sua própria história. Encerro por aqui mais esse conteúdo aí, mais essa leitura sobre esses 3 temas. Um forte abraço e até logo. Tamo junto, tá bom?